Artigo 85. Os óbitos verificados em campanha serão registrados em livro próprio para esse fim designado, nas formações sanitárias e corpos de tropas, pelos oficiais da corporação militar correspondente, autenticado cada assento com a rúbrica do respectivo médico-chefe, ficando a cargo da unidade que proceder ao sepultamento o registro, nas condições especificadas dos óbitos que se derem no próprio local de combate. Artigo 86. Os óbitos a que se refere o artigo anterior serão publicados em boletim da corporação e registrados no registro civil, mediante relações autenticadas remetidas ao Ministério da Justiça, contendo os nomes dos mortos, idade, naturalidade, estado civil, designação dos corpos a que pertenciam, lugar da residência ou de mobilização, dia, mês, ano e lugar do falecimento e do sepultamento, para, à vista dessas relações, se fazerem os assentamentos de conformidade com o que a respeito está disposto no artigo 66. Artigo 87. O assentamento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou outro qualquer estabelecimento público será feito, em falta de declaração de parentes, segundo a respectiva administração, observada as disposições dos artigos 80 a 83 e o relativo à pessoa encontrada acidental ou violentamente morta, segundo a comunicação ex officio das autoridades policiais, às quais incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato. Artigo 88. Poderão os juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. Parágrafo único. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito. Capítulo 10. Da emancipação, interdição e ausência. Artigo 89. No cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação aos menores nela domiciliados. Artigo 90. O registro será feito mediante trasladação da sentença oferecida em certidão ou do instrumento, limitando-se, se for de escritura pública, às referências da data, livro, folha e ofício em que for lavrada, sem dependência, em qualquer dos casos, da presença de testemunhas, mas com a assinatura do apresentante. Dele sempre constarão: primeiro, data do registro e da emancipação; segundo, nome, prenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência do emancipado, data e cartório em que foi registrado o seu nascimento. 3. Nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor. Artigo 91. Quando o juiz conceder emancipação, deverá comunicá-la de ofício ao oficial de registro, se não constar dos autos haver sido efetuado este dentro de 8 dias. Parágrafo único. Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso, não produzirá efeito. Artigo 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista na parte final
do parágrafo único do artigo 33, declarando-se: primeiro, data do registro; segundo, nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge se for casado. 3. Data de sentença, nome e vara do juiz que a proferiu. Quarto, nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador. 5. Nome do requerente da interdição e causa desta. 6. Limites da curadoria, quando for parcial a interdição. 7. Lugar onde está internado o interdito. Artigo 93. A comunicação com os dados necessários, acompanhados de certidão de sentença, será remetida pelo juiz ao cartório para registro de ofício, se o curador ou promovente não o tiver feito dentro de 8 dias. Parágrafo único. Antes de registrada a sentença, não poderá o curador assinar o respectivo termo. Artigo 94. O registro das sentenças declaratórias de ausência que nomearão curador será feita no cartório do domicílio anterior do ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, declarando-se: 1. Data do registro. 2. Nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente, data e cartório em que foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge se for casado. 3. Tempo de ausência, até a data da sentença. 4. Nome do promotor do processo. 5. Data de sentença. Nome e vara do juiz que a proferiu. 6. Nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e os limites da curatela. Capítulo 11. Da legitimação adotiva. Artigo 95. Serão registradas no registro de nascimentos as sentenças de legitimação adotiva, consignando-se nele os nomes dos pais adotivos como pais legítimos e os dos ascendentes dos mesmos, se já falecidos ou sendo vivos, se houverem em qualquer tempo manifestada por escrito sua adesão ao ato. Parágrafo único. O mandado será arquivado, dele não podendo o oficial fornecer certidão, a não ser por determinação judicial e em segredo de justiça, para salvaguarda de direitos. Artigo 96. Feito o registro, será cancelado o assento de nascimento original do menor.